Hoje é dia 29 de junho de 2025. A nossa reflexão está em Mateus 16, do 13 ao 19. Hoje, a igreja celebra São Pedro e São Paulo, dois homens que deram sua vida pelo Evangelho. Pedro foi morto crucificado e Paulo morto decapitado. Pedro e Paulo, colunas da igreja, por meio diferentes, pregaram o Evangelho. Pedro aos circuncidados, pessoas que eles achavam que eram escolhidos. Mas Deus pensava diferente, por isso escolheu Saulo para essa missão. Aquele que era perseguidor da igreja tem um encontro pessoal com Cristo e se torna Paulo e começa a pregar para os incircuncisos, porque a palavra de Deus diz que é preciso pregar o Evangelho a toda criatura. Então Paulo começa a pregar para os pagãos. Vamos para o Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aqui fica bem claro que Jesus está fundando a sua igreja, dando as chaves do céu a Pedro e fazendo uma promessa que as portas do inferno nunca irá vencer essa igreja. Interessante também é que Jesus sempre falou da sua igreja como um templo, e toda a construção precisa estar alicerçada sobre uma coluna para se manter de pé. E essas colunas estão em Pedro e Paulo. Interessante, esses dois homens tiveram seus nomes trocados. Aquele que se chamava Simão, Jesus agora o chama de Pedro, que significa pedra, e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não fica dúvidas que Jesus sabia que teria que voltar para o Pai. Por isso, Jesus escolhe Pedro de uma forma especial para guiar a sua igreja. Pedro se torna a coluna da igreja primitiva, mas Pedro morreu. Aí entra a sucessão apostólica na vida da igreja. A coluna que era Pedro se mantém de pé até os dias atuais sob a autoridade dada por Jesus, que hoje está nas mãos do nosso Papa Leão XIV. Uma igreja conduzida por homens que, iluminados pelo Espírito Santo, recebem as forças necessárias de Deus para conduzir essa igreja. E depois, de uma forma diferente, também escolhe Saulo. Em Atos, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No entanto, o que a Bíblia afirma é o seguinte: até o capítulo 13, versículo 9, o apóstolo é chamado de Saulo, e a partir de então passa a ser chamado Paulo. O nome tem o mesmo significado, mas a partir da sua conversão, o Evangelho o chama de Paulo.
Que nessa reflexão de hoje possamos olhar para esses dois homens escolhidos por Deus, um para cuidar da igreja e o outro para evangelizar essa igreja fundada por Jesus Cristo. E essa missão hoje está em nossas mãos, de sermos imitadores de Pedro e Paulo e com a força do Espírito Santo conduzir essa igreja e pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.